Olá pessoal, o vídeo vai trazer um pouquinho sobre atitudes de cidadania, o surgimento da ideia de cidadão, relacionado à ideia do surgimento do conceito política, da democracia e qual é o papel do cidadão numa polis, por exemplo, né? No local que eu vivo, no meio onde eu estou inserido, tá? Então, primeiro, temos que ver, então, mas o que é ser cidadão? Né? Cidadão é aquele, então, que está no gozo dos direitos civis, né, e políticos de um Estado. Essa é a principal ideia aí de um cidadão. Tá? Então, na Grécia Antiga, tá, por exemplo, o cidadão era o nome dado ao membro da cidade, entre outras palavras aí, era aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado grega, né, que era chamada de polis. Tá? Então já dá para ver aí uma ligação com a política. Tá? Então, da cidadania vem também o conceito do surgimento aí, do termo política. Tá? Então, na cidadania, é aquele que se preocupa aí com a administração da cidade-estado grega, né? Então, a polis. Dentro disso vem uma ideia da política, então, que é a intenção de cuidar bem da cidade. Juntando, então, cidadania e política, vem a ideia do cidadão. Tá? E a cidadania, ela é uma conquista árdua aí, né, ao longo do tempo, né? Nem sempre todos tiveram o direito aí de exercer sua cidadania, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, apenas os homens gregos, né, adultos e proprietários de terras, tinham o poder de decidir sobre o rumo da cidade. Né? Nesse conceito aí estavam excluídos aí da cidadania grega as mulheres, os jovens, os pobres, os estrangeiros, os escravos. Né? Então, vários grupos aí que estavam completamente fora, não tinham nem o direito de serem vistos como um cidadão. E tal fato, então, ele é denominado de cidadania restrita, tá? Na Grécia Antiga. Na Roma Antiga já também existiam restrições, né? No tocante aí à ideia ou ao conceito de cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, né? Então os chamados os patrícios aí acumulavam direitos, então tais como a propriedade de terra, né? O usufruto do poder político, e já os não nobres, né, os chamados plebeus, então, precisavam provocar revolta contra o poder constituído, então, para que tivessem acesso a alguns direitos. Isso é muito interessante. Não? Precisavam provocar uma revolta para conseguir ganhar os seus direitos. Tá? Então, vamos ver então a diferença. O que seria uma cidadania plena, então, o que seria uma ideia de cidadania restrita, que já foi mencionado, né, que eu já trouxe. Então, a cidadania plena seria a capacidade então legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas, né? E já uma cidadania restrita, apenas os considerados nobres, então proprietários de terra, têm acesso ao usufruto do poder político. Né? Então, apenas um pequeno grupo aí poderia participar realmente de decisões para o local, tá? E aí nós já podemos nos reportar aí para um período bem pós aí da antiguidade, né? Quando vem aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É extremamente interessante trazer isso, né? Por exemplo, na França, 1789, ocorre então a intitulada aí Revolução Francesa, né, cujo lema então que todos vocês já ouviram, liberdade, igualdade, fraternidade, fazia oposição aí ao antigo regime, né, o período no qual então os direitos eram um privilégio da nobreza e do clero, né, somente quem estava ligado aí diretamente à administração política e pública aí nas monarquias absolutistas, né? Então, o primeiro e o segundo estado, dá para se dizer assim. Então, com a Revolução Francesa,
foi elaborada então uma nova Constituição. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão vem com isso, né? E dentre outros aspectos, essa Constituição aí, ela abordava que todos são iguais perante a lei. Já começa aí a ter outros conceitos, todos são iguais perante a lei. Tá? Então, a Declaração Universal aí dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que vai ser criada pela ONU, certo? Então, a ideia de cidadania também ela precisou, né, de luta para conseguir ser aceita, para conseguir ser estabelecida, né, entre a população. Então, a cidadania ela é uma luta por igualdade, né, pela liberdade, né, e pela fraternidade. Então, a Revolução Francesa, nesse caso aí, ela, assim também como podemos trazer aí a Revolução Inglesa, né, forneceu aí os alicerces da cidadania das sociedades, né, contemporâneas. Ideias essas, então, como respeito aí aos direitos dos indivíduos, né, de liberdade, de igualdade, né, entre todos, né, um momento assim de igualdade entre todos, né, que puderam ser seguida por profundidade. Então, tornando-se por base essas experiências aí, até dá para se dizer experiências concretas, né, desenvolvidas pelo homem, né, pelo então cidadão que começa a surgir e começa a abrir o leque aí dos direitos da cidadania com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa, né? E ainda no século XVIII, então na Inglaterra, houve aí uma ampliação progressiva da cidadania, tendo sido aí construídos os direitos civis no século XIX, os direitos políticos, né? E por fim, no século XX, os direitos sociais, tá? Então aí direitos civis, por exemplo, né? Relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho, como direitos políticos, aí trabalhadores passaram a ter o direito de participar no exercício do poder político, tá? Direitos sociais, né? Trazer o exemplo também, todos os trabalhadores aí passaram a ter um acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas sociais universais, tá? Então, as políticas públicas, as políticas sociais, é um direito, tá? É um direito social do cidadão, tá? Mas qual é o papel do cidadão dentro de sua polis, então, dentro do local que ele vive? Então, o exercício aí da cidadania, né? Ele exige uma ação por parte de cada cidadão. Não basta apenas reclamar e exigir direitos, tá? A cidadania subentende-se além de direitos, né? Deveres. Então, ser cidadão significa não só ter acesso a direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício, tá? Então, temos que ter essa consciência de cobrar pelo exercício dos direitos, mas também dos deveres de cada cidadão, tá? Dentro disso, o que seriam então atitudes de cidadania? Então, alguns dizem, o voto, com certeza, né? E você sabe quanto vale seu voto? Sabe qual a função do político? Né? Então, períodos aí eleitorais, né? Se percebe muito, até acaba se vendo, né? A compra de voto, a troca de voto por alguma coisa. Então não troque seu voto por favores, promessas de emprego ou cestas básicas. Por meio do voto, fruto do exercício da democracia, é possível mudar a direção do seu país, do seu estado, do seu município, do local aí de moradia onde é que estamos inseridos, tá?
além do voto, né, como atitude de cidadania, também o respeitar a diversidade, usar espaços públicos com consciência, ser educado, né, fiscalizar determinadas coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, né? Cuidar do meio ambiente, praticar a ética e a empatia, estar disposto a aprender o tempo todo. Isto também são atitudes de cidadania. E aí, dentro disso, vem toda a ideia da participação da democracia, dentro da democracia, né? Que é a participação, que é o escutar, que é o opinar o tempo todo, expressar as suas opiniões, né? E que todas elas sejam respeitadas ou rejeitadas pela maioria e ter essa aceitação. Então, isso é democracia, né? Então, para quem não sabe, o que é a democracia? Então, ela é um regime de governo, né? Com partidos políticos representativos, inclusive dos trabalhadores, não só de determinados grupos com melhores condições, inclusive dos trabalhadores. Então, a palavra democracia, ela deriva, então, do grego demos, né, igual a povo, e cracia, governo, tá? Então, já dá para entender aí, ó, demos, povo, cracia, governo. Podemos aí definir democracia, então, como governo do povo. E isso precisa acontecer dentro de uma democracia, né? Então, atitudes aí de cidadania, por exemplo, denúncias aí de práticas ilegais, né? Agir de acordo com a lei, comunicar aí às autoridades sempre que souber aí de um ato que vá de encontro à lei é um ato de cidadania, né? Então, assim, denunciar, como, por exemplo, tipos de crime, né? Contra a pessoa, contra a honra, contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a dignidade sexual, contra a incolumidade pública, contra o patrimônio histórico, contra a administração da justiça. Enfim, nossa, podemos trazer tantos exemplos aí, né? Tantos exemplos aí. E aí, nós podemos também, dentro disso tudo, ter as atitudes de cidadania que contribuam aí para uma vida melhor, né? Já que nós somos cidadãos, temos consciência, temos, né, direitos, temos deveres. Então, como nós vamos fazer com que o nosso meio esteja sempre imergidos dentro de uma qualidade social, né? Dentro de uma coletividade positiva, nesse sentido. Então, e aí, dentro da ideia atitude e cidadania contribui para uma vida melhor, você conhece alguma prática que contribui para uma vida melhor e mais saudável? Né? Então, sugestões aí para uma vida melhor, tá? Consumo de produtos orgânicos, por exemplo, né? Conhece alguma feira aí de produtos orgânicos em sua cidade? Se sim, compartilhe essa ideia, tá? Além de ajudar economicamente, né, os pequenos agricultores em volta, você também está contribuindo, né, para a questão da não proliferação de agrotóxicos, está consumindo produtos de melhor qualidade, né, sem venenos, e será ótimo para a sua saúde. Outra sugestão para uma vida melhor, carona solidária. Que tal incentivar aí a carona solidária? Né? Então, dessa forma, você estará contribuindo aí para diminuir os congestionamentos e a quantidade de poluentes na atmosfera, né? Outra, substituição do veículo, né, automotor por bicicletas. E aí, tem ciclovias? Dá para exigir ciclovias? Dá para fazer projetos? Opinar sobre? É democracia, é um direito e é um dever, porque melhora a qualidade. É sempre nesse sentido, tá? E aí, dentro de toda essa ideia de opinar, de tentar melhorar e de ajudar, você sabe o que é meio ambiente? Já viu falar aí em desenvolvimento sustentável? Cuida do meio ambiente em que vive, né? Então, atenção, certo?
saibam que cuidar aí do meio ambiente em que se vive é uma atitude de cidadania, né? Acima de tudo, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa, né? Cuidar do meio ambiente. Isso é uma consciência socioambiental, tá? Embelezar a cidade com árvores, é não reclamar de folhas no chão que dá sujeira, não. Ela tem um processo, ela dá sombra, ela mantém umidade, né? No nosso verãozinho, né, quente aí do sul, ela mantém mantém aí uma sombra extremamente importante para nos refrescarmos e fugirmos do sol, né? Então, a sustentabilidade, né, do meio ambiente aí, ela é uma cidadania, né? Faz parte da cidadania, faz parte do dever de cada cidadão, tá? É, outra, então, atitude de cidadania, a participação em reuniões comunitárias, por exemplo, né? Então, a participação em reuniões, ela é importante, né? Um importante instrumento aí nas mãos dos cidadãos, né? E não só comunitária, na escola, da igreja, dos clubes de futebol, né? Onde é que está inserido cada um dentro da sua comunidade. É ali que precisa é, partir, ter a ação, porque aí as tuas reivindicações elas vêm de pequeno e vão aumentando, porque elas vão começar a servir de exemplo para mudar alguma coisa, né? E em cima disso, dessas reuniões aí, você pode exigir, decidir melhorias para sua rua, né? Seu bairro, sua cidade, estado, né? E aí vai para o país. Né? Então é característica prática aí do processo democrático, né? Da democracia. Então, extremamente importante, né? E para que servem então essas associações aí de moradores de bairro, né, que você pode participar? Então a associação aí ela pode ser criada por moradores de qualquer bairro, tá? E o objetivo aí centralizar os problemas, né, do respectivo bairro, para que por intermédio então de um representante eleito pelos moradores, né, membros dessa associação que vai se formar, levá-los ao poder municipal. Então, a, a fim então de cobrar medidas para, não só em épocas determinadas, né, ficar exigindo melhoras e ver que melhoras acontecem. Isso tem que estar acontecendo o tempo todo. É para isso que servem essas associações. Né? É para isso que alguma coisa pode melhorar com mais rapidez em meu entorno. Quando eu levanto, me associo a um grupo ou formo um grupo e ali nós vamos reivindicar, ali nós vamos deliberar, vamos debater de que forma pode acontecer alguma coisa. E isso né? Isso, isso pode ser mais fácil conseguido com a associação de moradores de bairro, né? De rua, de vila, nesse sentido, tá? Então, alguns problemas aí, né, que podem ser identificados pela associação, por exemplo, né, sobre a infraestrutura, podem fazer reivindicações para melhora e dizer, olha, aqui está isso, aqui pode ser feito isso, aqui pode ser feito aquilo. Nós, se a prefeitura fizer isso, nós podemos ajudar como mão de obra, podemos fazer isso e aquilo. Outra questão da saúde, né? Outra reivindicação, né? Um problema aí sobre a educação, falta de creche, falta de transporte para as crianças, falta de merenda. Então, como resolver, como ajudar? Né? Outra segurança, enfim, né? Entre várias outras coisas que podem ser reivindicadas, né? Então, assim, outra atitude de cidadania, né? Como por exemplo o orçamento participativo, né? Que é chamado como a voz do povo, né? Então ela é uma forma de exercício da democracia, mediante aí reunião com a comunidade. Então são discutidas onde e como investir no orçamento municipal. Isso é bem importante participar, é bem interessante estar ali naquele momento, né? Então esse processo ele costuma ter assembleia aberta, periódica, etapas aí de negociação direta com o governo, tá? Então
A ação popular, ela é um instrumento de democracia e cidadania, então existe ainda aí uma forma então de participação popular na construção de uma atitude cidadão, é a chamada então ação popular. Então qualquer eleitor aí tem o direito de impetrar uma ação popular, por exemplo, né, que tem como finalidade então anular qualquer ato lesivo aí ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Tá? Então, assim, essa atitude cidadã, né? Essa ação popular que pode ser feita e deveria estar sendo feita o tempo todo, ela pode proteger, ela vai proteger a qualidade de vida que se tem e que se quer ter no futuro próximo. Né? Então, tal, né? E essa ação popular, ela é de natureza constitucional, ou seja, né? Ela é garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, assim, não é uma coisa ilegal. As ações populares, elas são extremamente legítimas, elas são constitucionais e elas podem existir, sim, e ajudam muito, muito, tá? Então, qual é o seu papel na condição de cidadão? Né? Então, o papel do cidadão aí, vamos só fazer um resuminho do vídeo. Cobrar, mas também cumprir deveres, né? Impetrar ações, mas também agir em conformidade com a lei. Né? Denunciar, mas também zelar por uma convivência melhor. Acionar a comunidade, mas também participar. Né? Direcionar os pedidos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Almejar aí uma cidade melhor, mas também colaborar. Tá? Então, organizar sua rua, seu bairro, sua cidade. Resumindo, ser cidadão é cuidar daquilo que é seu, que é nosso. Tá? Vou indicar aí, vou dar uma recomendada para vocês escutarem uma música, tá? Que é do Skank, né? Uma banda mineira aí de pop. Pacato Cidadão é a música. Então recomendo que vocês escutem. E depois que vocês escutaram, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, tá? Essa letra, né, da música e do grupo Skank aí do um Pacato Cidadão, né? Ela faz alusão a um típico cidadão. Como podemos caracterizar esse tipo, né, esse tipo de cidadão na sociedade atual, né? E por que o termo pacato? Façam-se a pergunta, certo? Um forte abraço e até mais.